Demitida! Daniela Lima foi demitida da Globo News, isso depois de 2 anos. E eu já consigo imaginar ela aparecendo num vídeo, dando a notícia e dizendo: entenda como isso é bom. Só que dessa vez é bom mesmo, pra nós, é claro, e não pra ela, né? Que grande dia, gente, grande dia. Que segunda-feira Magnitsky. Que começo de semana magnífico, quer dizer, Magnitsky! Como tudo tá mudando tão rápido depois da Magnitsky. É inacreditável. A Globo News realmente demitiu a Daniela Lima. E se você ficou tão feliz quanto eu com essa notícia, senta o dedo aí no like com força e presta atenção aqui. O que tá acontecendo? Logo depois da demissão de Eliane Cantanhede, agora é ela, a maior e mais agressiva porta-voz dos ministros do STF, que está na televisão brasileira, foi demitida da Globo. Será que a Globo está finalmente entendendo o jogo, o que está acontecendo no Brasil? Será que a Globo farejou a mudança de ares e resolveu abandonar de vez o STF? A Globo está soltando a mão do ministro Alexandre de Moraes? Gente, bora aqui direto para essa matéria porque ela é bombástica. Olha aí comigo. Olha aí. Ó, e tem até aqui barulho no prédio aqui em comemoração. Acho que são fogos de artifício aí com britadora para comemorar a notícia. Daniela Lima é demitida da Globo News após 2 anos. Quem deu essa notícia aí foi esse site, o TV Pop. Olha o que ele diz. A apresentadora Daniela Lima foi demitida da Globo News na manhã dessa segunda-feira, dia 4. É a segunda baixa significativa no canal de notícias em menos de uma semana. Na última sexta, a emissora abriu mão dos serviços de Eliane Cantanhede, que atuava como comentarista nos noticiosos da rede há 15 anos. 15 anos, gente. A sua saída, no entanto, já era vista como uma espécie de bola cantada nos bastidores da rede, diferentemente da dispensa de Daniela, o que pegou até mesmo a equipe do Conexão Globo News de surpresa. O TV Pop apurou que a equipe do Matinal foi avisada sobre a saída da apresentadora só minutos antes do início da edição dessa segunda-feira. Camila Bonfim e Leilane Neubar entraram no ar normalmente, mas a imagem de Daniela Lima já tinha sido retirada da vinheta de abertura do Conexão, que foi exibida sem a foto de nenhuma das 3 âncoras. Gente, que bomba, hein? Nem os colegas da Daniela Lima sabiam da demissão. Isso deve ter sido um choque total. Agora vejam só a razão especulada da demissão da Daniela Lima, que foi trazida aqui pelo TV Pop. Internamente, especula-se que a jornalista foi dispensada por conta de um comportamento inadequado diante dos princípios editoriais impostos pelo conglomerado aos seus apresentadores. Em um dos trechos do Código de Conduta da Globo, ou seja, um código de ética aí, a emissora salienta que seus profissionais não devem escancarar ter proximidade com fontes, tampouco demonstrar ter uma relação de amizade com elas, e a apresentadora constantemente escancarava ao vivo no canal de notícias que tinha uma relação amistosa com políticos e com ministros, especialmente de onde? Do Supremo Tribunal Federal. Quem diria, hein, gente? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Quem poderia dizer que esse comportamento deplorável, antiético, militante, parcial teria consequências? Só que essa justificativa aqui era estranha, e eu vou te explicar por que é estranha. E vamos aqui entender juntos qual que é a possível razão real dessa demissão. A Daniela Lima, na minha visão, ela foi contratada pela Globo News justamente por conta desse perfil dela, por conta desse comportamento dela. E não o contrário, não é que ela é afastada por conta disso, ela foi contratada por conta disso. Todo mundo já conhecia a Daniela antes dela entrar na Globo News, quando ela estava na CNN. Todo mundo já sabia como que ela era, como ela se comportava, principalmente a Globo, que contratou ela. Ela foi contratada, a meu ver, justamente por conta da proximidade dela com fontes no STF, no STJ, no TCU, no governo Lula. Esse era o diferencial de mercado dela, você consegue entender isso? Então ela foi contratada justamente pelo passapanismo, pela defesa intransigente dos ministros do STF, como se fosse a assessoria de imprensa deles, uma cheerleader do STF. Esse era o preço que ela pagava para ela ter o acesso privilegiado a fontes. Era muito confortável para o ministro ir lá dar informação para ela, porque ela ia passar sem criticar o ministro. Ela ia defender o ponto de vista do ministro. E aí, ela ia lá, pegava o seu celular, em primeira mão ela dava as notícias do que acontecia no STF em Brasília. Ela ganhava, com isso, ela ganhava informação, ela ganhava acesso em primeira mão, a Globo ganhava
dava as bombas, as notícias em primeira mão, tinha mais acesso, ganhava mais dinheiro, e os ministros ganhavam, porque o lado deles era exposto na maior emissora do país como se fosse o único lado. Vejam que era um triângulo de poder, de dinheiro e de influência. A Daniela Lima, ela é nacionalmente conhecida justamente por isso, pela militância, pelas barrigadas, pela cobertura enviesada, por dar notícias com o celular na mão, lendo mensagens das suas fontes poderosas e se orgulhando disso, por vezes até mentindo explicitamente, como ela fez quando ela disse que o motivo para a alta do dólar no começo do ano foi causada por memes nas redes sociais. Ou quando ela disse que um computador da BIM tinha sido achado com o Carlos Bolsonaro durante buscas da Polícia Federal. Vocês lembram daquela cobertura vergonhosa dela da visita do Macron aqui ao Brasil? Contando como a Janja disse para ela que mostrou ao Macron as fotos do Lula, os memes do Lula com ele nas redes sociais. Vocês lembram disso? Essa é a Daniela Lima, a mesma jornalista, agora desempregada, que vazou dados pessoais meus na internet. O que é até crime, é ilícito isso, é uma violação ética gravíssima para um jornalista. E ela, achando que estava arrebentando a boca do balão, quando eu fui lá e disse exatamente o que eu estava fazendo. Estava lá nos Estados Unidos, levando informações sobre os abusos dos ministros para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para os parlamentares americanos. Mas então, gente, se todo mundo sabia já que a Daniela Lima era assim, o que mudou, hein? Ah, mais um caso que eu quero lembrar aqui. Vocês lembram o sabão que o Fernando Gabeira passou nela? Quando ela estava tendo uma postura imprópria, e ele, ao vivo, na Globo News, falou, olha, isso não é uma postura própria, Daniela Lima. Passou o maior sabão nela, todo mundo sabia que ela era assim. Então o que mudou? O que mudou para ela ser demitida agora, neste momento? Se todo mundo sempre soube desse perfil dela, de porta-voz das fontes, das barrigadas, da falta de seriedade do jornalismo? Olha, gente, efetivamente, a única coisa que mudou mesmo foi a Magnitsky. Apenas ela, apenas a Magnitsky. E se tem uma coisa que a Globo não é burra. A Globo sabe muito bem as consequências que ela poderia enfrentar tendo alguém como a Daniela Lima defendendo Alexandre de Moraes e o STF abertamente todos os dias na emissora. Eu nunca vi a Globo ficar do lado dos perdedores. Eles devem ter entendido ou recebido informações sobre como a situação pode e vai piorar. E resolveram remover aí todos os flancos de exposição que eles poderiam ter. E a Daniela Lima era um dos principais deles. Lembre do que eu mostrei no vídeo recente sobre a Magnitsky. Quem atua como porta-voz ou como uma espécie de relações públicas de um alvo da Magnitsky, vira alvo também. Hoje, gente, é dia de choro. Hoje é dia de ranger de dentes. Olha aí, ó, tá ouvindo? Ranger de dentes para quem debochava e ironizava a direita. Para quem ironizava a denúncia internacional contra abusos no Brasil, para quem ironizava os efeitos e as consequências da Lei Magnitsky. E agora, bora se divertir, bora nos divertirmos com eles, com os memes. Por quê? Porque a internet não perdoa e quem não perdoa mesmo é o brasileiro. Então, olha aqui comigo isso aqui, ó. Olha aí, ó, comigo na tela, vai aparecer aí. Entenda como isso é bom. Imagina aí a Daniela Lima dando a notícia da própria demissão dela. Entenda como isso é bom. Sempre tem um jeito de dar aquele olhar, né? O Lula faz besteira, entenda como isso é bom. STF faz besteira, entenda como isso é bom. Sempre tem, né, Daniela? Vamos pro próximo, olha aí, ó. Urgente. Alexandre de Moraes dá 24 horas para a Globo News recontratar a Daniela Lima. 24 horas para a Globo News recontratar. E esse aqui, que é imperdível, que a gente nunca pode esquecer, este aqui. Olha lá. É tudo culpa das redes sociais. O Lula é inocente. É preciso regular as redes sociais. A culpa é do Bozo. A culpa é do Bozo. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. É fake news que a culpa do INSS é do governo. É culpa das redes, das mudanças climáticas, mas não do Lula. Não tem café pra tomar com pão? Toma água. Não tem água, engole saliva, porra. Mas não reclamem, senão o Bozo volta. O governo colocou mais imposto? Entenda como isso é bom. Eu pago imposto, eu quero pagar imposto. Entenda como isso é bom. Gente, é bom demais. Ó, eu tinha que recuperar essa aqui com vocês, viu? Eu era obrigado a recuperar essa aqui com vocês. Ministros do STF com vistos para os Estados Unidos estão cancelados. Moraes sancionado pela Lei Magnitsky. Rodrigo Constantino e outras contas de brasileiros que tinham sido censurados estão de volta às redes sociais. Eliane Cantanhede e Daniela Lima demitidas da Globo News.
É, gente, parece que o mundo tá girando e tá girando rápido e tá mudando. E tudo indica que nós teremos mais dias Magnitskys pela frente. Perderam Paris! Quem que lembra disso aqui, ó? Olha aí! Sempre teremos Paris, ironiza o ministro do STF sobre a possibilidade de perder o visto americano. Quem que lembra aí, me conta nos comentários. Não terão Paris, não terão e não terão mesmo. Paris já era para vocês também, ministros. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como que os ministros perderam Paris. Segundo, como Alexandre de Moraes está provando do seu próprio veneno. E, em terceiro lugar, eu quero te contar sobre uma apuração que indica que há mais ministros do STF que serão sancionados em breve, que entraram na mira. Pois é, gente, teve aí um ministro do STF, que eu vou deixar vocês dizerem aí nos comentários quem você acha que é, eu tenho aqui o meu palpite, que ironizou a possibilidade de ter o visto americano cancelado, dizendo que sempre teremos Paris, citando o famoso filme Casablanca, pois os vistos de 8 ministros foram cancelados e Moraes já tomou uma Magnitsky na testa. E agora parece que eles estão descobrindo que não vai ter mesmo Paris. Vão ter Magnitsky e férias em Nova York do Maranhão. Olha aí a cidade de Nova York do Maranhão no mapa. Aqui eu vou mostrar para vocês a entrada dela aí, ó. Bem-vindo a Nova York, só falta colocar ali ministros do STF. E agora aqui uma visão panorâmica da grande cidade de Nova York do Maranhão, que os ministros vão poder visitar, né, na falta da verdadeira Nova York lá dos Estados Unidos. E essa cidade vai até ganhar, gente, uma réplica aí da Estátua da Liberdade para os ministros visitarem, uma réplica de 8 metros para eles irem curtir lá, né, na falta de Nova York de verdade. E é bom eles irem se acostumando, porque os bancos europeus já começaram a bloquear os bens de Alexandre de Moraes e os demais ministros supremos são os próximos, se eles forem sancionados pela Magnitsky, que tudo indica que serão, como eu já vou mostrar para vocês. Antes disso, bora para essa revelação aqui do Martin de Luca, advogado do Trump. Ele é advogado da Trump Media, da Rumble, e ele está processando o Moraes lá na Justiça da Flórida. Dá uma olhadinha o que ele escreveu aqui no Twitter em inglês, traduzir aqui pelo próprio X, tá? Bancos europeus estão supostamente congelando os ativos de Alexandre de Moraes após a imposição de sanções americanas. Surpreso? Não fique. Isso é normal. Bancos globais, especialmente na Europa, congelam ativos rotineiramente após as designações de sanções do OFAC, mesmo sem ação da União Europeia. Por quê? Porque arriscar o acesso ao sistema do dólar americano é suicídio financeiro. Ao escolher entre Moraes e o acesso ao sistema financeiro americano, é seguro presumir que os bancos não vão escolher Moraes. Durante anos, Moraes congelou os bens das vítimas que atacou por meio de discursos políticos postados online, inclusive por usuários americanos em território americano. Agora, ele está experimentando o próprio veneno. Bem-vindos às consequências reais das sanções dos Estados Unidos por violações repetidas e sistemáticas dos direitos humanos. Gente, o feitiço está se voltando contra o feiticeiro. É a cobra provando do próprio veneno. Moraes, que praticamente aí se divertia bloqueando os bens dos seus alvos, desmonetizando canais como o da revista OS, usem a criatividade. Agora ele está sendo bloqueado e desmonetizado mundo afora, inclusive na Europa, onde ele supostamente possui bens, segundo essas informações trazidas aí pelo Martin de Luca, que, como todos sabem, é um advogado formidável de um dos maiores escritórios da advocacia de Nova York. E ele repetiu isso em seguida aqui embaixo, olha aí, ó. Não só é verdade, como é prática padrão. Pois é, gente. Eu fico imaginando aqui como que tá a essas alturas o ministro Gilmar Mendes nesse momento. Vocês lembram, né? O ministro Gilmar Mendes, o decano do STF, o maior articulador político da face da terra, que se orgulha do seu trânsito político em Brasília. É, o Gilmar. Aquele que organiza o Gilmar Palooza todos os anos lá em Portugal. Sim, o Gilmar, aquele que tem um belo apartamento em Portugal, no bairro Príncipe Real, avaliado em cerca de 600 mil euros, o que dá, só esse apartamento aí, quase 4 milhões de reais na cotação atual, segundo informações da imprensa. É esse Gilmar, gente,
Será que ele não está nem um pouquinho preocupado em ele ser o próximo a sofrer com a Magnitsky e perder todos os bens dele lá na Europa? Porque não importa se ele tiver bens em bancos europeus que operem no sistema financeiro americano, ou seja, em qualquer banco, Gilmar também vai rodar. E tudo indica que sim, que outros ministros do STF também vão cair na rede da Magnitsky. Dá uma olhadinha aqui nessa apuração do Lorival Santana, que é um jornalista experiente de política internacional do Estadão e da CNN, que não errou um furo de reportagem até agora e foi o jornalista brasileiro que acertou o dia em que o Trump aplicou a Magnitsky no Moraes. Dá uma olhadinha aqui no que ele fala pra gente. Por enquanto, o Departamento do Tesouro, que é quem emite a ordem, emitiu apenas contra o Alexandre de Moraes, como vocês sabem, estão noticiando. E eu vou explicar todo o contexto aqui agora. Toda essa campanha, digamos assim, essa ofensiva contra o governo Lula e contra o STF, ela parte principalmente do Departamento de Estado, do secretário Marco Rubio, que tem uma posição bastante anti-esquerda. Ele é de origem cubana e lá dentro está e foi que engendrou todo esse plano com assessores que ele tem, incluindo um conselheiro sênior que é de brasileira chamado Ricardo Cita, e que então trabalharam nesse plano, que naturalmente teve a ação do presidente Trump, mas é algo tracionado a partir do Departamento de Estado. Ora, de acordo com a lei americana, a lei Magnitsky, ela é do escopo do Departamento de Tesouro. O secretário Scott Bessent é bastante poderoso também, tem muita influência sobre o presidente Trump também, assim como o Marco Rubio. E pode ser que tenha havido uma filtragem no Departamento de Tesouro. Mas a minha informação, a minha apuração é de que a lei Magnitsky será aplicada contra todos os ministros do STF que tenham tido envolvimento, que tenham aprovado os andamentos, os passos que foram dados na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também contra as redes sociais, aquelas sanções, aquelas ordens de retirada de conteúdos das redes sociais. Pessoal, o bambu vai gemer no STF e não vai ser pouco.